seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma BCD SG Sustentabilidade. Comigo hoje, Fernando Toledo, vice-presidente de operações da 5ASEC Brasil, que é a maior rede de lavanderias aqui do país. Um prazer falar contigo e recebê-lo. Bem-vindo. Muito obrigado, Lene. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, poder conversar sobre esse tema tão importante que é o ESG. Pois é, e fala mais então sobre as iniciativas da empresa com relação a essas métricas ESG, Fernando. Perfeito. Bom, acho que é importante trazer um contexto sobre a 5ASEC no Brasil para a gente poder então mergulhar no tema especificamente. A 5ASEC é uma empresa de origem francesa e esse ano, por coincidência, estamos completando aqui no Brasil 30 anos, então é um ano de grande comemoração para nós, né? E a 5ASEC, desde a sua concepção como lavanderia lá em 1968 na França, na cidade de Marseille, sempre foi uma empresa que se preocupou com o meio ambiente. Então, hoje no Brasil, nós somos a maior rede de franquias no segmento de lavanderias. Então, estamos atingindo a casa de quase 600 operações no Brasil, mais precisamente 570 operações no Brasil hoje, distribuído em duas marcas. Grande parte disso na marca 5ASEC, que é a principal marca do grupo, e também com a nossa nova marca, que é a Lavpop. É uma marca de lavanderia também mais focada na modalidade de autosserviço, que hoje em dia está bem em voga. Acho que vocês têm encontrado muitas lavanderias autosserviço espalhadas, principalmente em São Paulo, coisa que até algum tempo atrás era coisa de americano, coisa de europeu, mas hoje o autosserviço chegou bastante no Brasil também, né? Bom, então a 5ASEC, né, aqui a nossa atuação no Brasil, como líder de mercado, a gente também busca sempre ter a vanguarda, se posicionar sempre adiante. E para manter essa liderança, a gente tem que estar pensando no business como um todo e não somente no negócio, mas tudo aquilo que vem por trás do resultado. Então, obviamente, uma empresa ela se preocupa com a lucratividade, mas atrelado a essa lucratividade, a gente tem que ter a preocupação, né, com esse tripé que nós temos sempre ouvido falar, que é o tripé do ESG. E na 5ASEC nós temos isso como parte do nosso plano operacional. Como executivos da companhia, posso dizer que hoje praticamente todas as nossas reuniões de planejamento operacional, uma parte dessa reunião significativa é direcionada para pensar e se preocupar em como faremos ESG. Assim tem sido. É muito importante, não dá para fugir mais desse assunto, nem das ações realmente de dentro para fora da empresa, né? A gente fala de uma rede de lavanderias, Fernando, eu gostaria de te ouvir também com preocupação com um dos recursos que a gente mais comenta sobre necessidade de sustentabilidade, também poupar, que é a água. Vocês se preocupam de que maneira? Sem dúvida. Especialmente no nosso negócio, nós temos demandas por dois recursos que são extremamente importantes, como você citou, a água e também a questão da energia. Então, nós na 5ASEC já há muito tempo temos desenvolvido parceiros que nos fornecem tanto maquinário quanto insumos químicos e muitas vezes não são os mais baratos, mas nós desenvolvemos parcerias as quais nos entregam a possibilidade de economia. Então, os processos na 5ASEC, por conta do tipo de maquinário e tecnologia que utilizamos, em média, falando, por exemplo, em relação à água, representam algo de uma economia em torno de 30% em relação a equipamentos convencionais de mercado, equipamentos domésticos. Então, nós usamos equipamentos que possuem uma tecnologia extremamente avançada, que busca poupar a questão da necessidade de utilização de água e também de energia. Além do mais, nós temos sempre desenvolvido boas práticas e depois disseminado isso com a nossa rede, fazendo teste, uso e, quando comprovado, levando isso adiante para a rede, por exemplo, com estações de reuso de água, né? Assim como também operações que hoje nós já temos operações no Brasil que têm energia 100% solar. Então, isso traz uma contribuição enorme, significativa e nos ajuda, né, ser amigos do meio ambiente. Então, a gente tem estimulado muito isso na nossa rede
o tempo todo. Pois é, por isso reflete também nos consumidores da 5ASEC, né? Quem procura a empresa é porque também busca métricas que estejam ligadas a essa preocupação ambiental e isso vai retroalimentando também em cadeia toda a produção, o recebimento, enfim, o consumidor também, o social é visto nesse ponto. Sem dúvida. Quando a gente pensa na 5ASEC sobre ESG, a gente sempre pensa no nosso time internamente, a gente sempre pensa no meio, que é o nosso franqueado, e inclua aqui os nossos fornecedores, e a gente sempre pensa também no nosso cliente final. Esses três atores do negócio precisam estar, de alguma forma, contribuindo nesse ecossistema para que a gente possa, de fato, fazer ESG. Então, quando a gente fala do cliente final, a tua ponderação ela foi muito pertinente, porque às vezes a gente não faz essa conta, esse raciocínio, né? O brasileiro, talvez por questão cultural, a gente muitas vezes escuta assim, poxa, matemática, né, é o bicho-papão das matérias. Então, a gente, às vezes, por cultura, tem um certo bloqueio em fazer conta. A gente segue a vida, muitas vezes não faz conta. Mas se nós fizermos conta e a gente tem levado essa mensagem de forma institucional para o mercado e para o nosso cliente, inclusive quando você usa a lavanderia, você está contribuindo com o meio ambiente. Porque uma máquina convencional em casa, ela tem uma necessidade de utilização de água enorme. Se você pegar uma máquina de 12 quilos, 16 quilos, elas vão utilizar uma capacidade enorme de água para você rodar um ciclo. Além do que muitas vezes em casa, na pressa e na necessidade, você vai ligar a máquina talvez para fazer meia carga ou um terço dessa carga, muitas vezes 2, 3 peças e vai ter um uso de água ali para uma maquinada cheia, por exemplo. Né? Então, água, é energia elétrica. Quando nós utilizamos a lavanderia, os nossos equipamentos eles são apropriados para uma dosagem específica, né, para que possa ter o consumo necessário para que seja feito o processo de limpeza das peças e preparamos a nossa rede para que sempre faça a economia pensando em fazer utilização da máquina somente com carga cheia, né? Então isso reduz a necessidade de ligar o equipamento o tempo todo. E então é extremamente importante dar essa mensagem também para o consumidor, porque a limpeza em casa, além de ser mais cara, ela também ofende o meio ambiente. E talvez alguns possam estar ouvindo, assistindo e estranhando. Como assim a limpeza das peças, a lavagem da roupa em casa é mais caro? Se nós fizermos conta, que é o que eu estava dizendo, você vai chegar à conclusão de que talvez ao longo do tempo será mais caro. Por quê? Você vai limpar a sua peça em casa. Primeiro, você precisa investir num bom equipamento. Vai ter que investir numa máquina de lavar, numa máquina de secar, que normalmente é de uso doméstico, então tem uma vida útil mais curta, é assim que funciona. Você vai ter que investir pelo menos em insumos químicos, né? Seja detergente, amaciante. Você precisa investir numa mesa de passar, você precisa investir em um ferro de passar roupa. E esses produtos, na maioria das vezes, são produtos convencionais de prateleira, eles não têm a mesma tecnologia que os produtos de lavanderia. Então, isso exige um consumo maior. E, além disso, eles não garantem para as tuas peças a longevidade, a vida útil mais prolongada que uma lavanderia profissional que usa insumos e tecnologia como nós utilizamos consegue entregar. Então, provavelmente a tua peça ela vai ter uma vida útil mais curta lavando em casa. E talvez se você delega isso para a tua diarista ou alguém que te apoia, obviamente não é expertise dela, não é esperado que seja profissional nisso. Então, muitas vezes, ela não é uma expert em têxtil, como nós somos. Está na logomarca da 5ASEC, né? Textile Expert. Então, nós conhecemos o tecido e nós sabemos qual o tipo de procedimento para cada tipo de tecido. É muito comum você, talvez, comprar uma peça e daqui a pouco ela está com um brilho de ferro, porque a pessoa não sabe exatamente o tratamento, vai passar ali numa temperatura que não deve e pode danificar a peça, uma peça que você gostava, uma peça que talvez comprou numa viagem. Então, quando a gente faz as contas e para pensar, de fato, lavar em casa pode, né, ser mais caro do que lavar na lavanderia.
Pois é, argumentos que sustentam muito bem, né? Porque realmente essa coisa que você falou da vida útil das peças é importante porque a gente fala também de um consumo circular cada vez maior. Então, segunda mão, essas peças que são utilizadas ou vendidas em brechó também, se conservadas de uma maneira, ela tem uma vida útil que pode ser perpassada, né, de toda forma. E não só isso, a questão também da especialidade ou da qualificação que você também citou da equipe, que é muito importante. Então, olhando para o time 5ASEC, qualificação necessária, como é que está em termos de governança também, o olhar e a preocupação para o cuidado dos colaboradores? Sem dúvida, essa é uma preocupação que nós levamos muito a sério, porque a força da nossa marca no mercado é muito atribuída à questão, à percepção de qualidade que o cliente tem em relação à 5ASEC. E a qualidade vem não somente, né, dos insumos químicos e tecnológicos, como nós conversamos até agora, mas vem de uma correta execução por parte da equipe. E essa execução está atrelada ao padrão operacional que foi criado, que é parte do DNA da marca e que nós não abrimos mão desse padrão operacional. Então, a marca investe muito em capacitar, treinar a equipe, né? A equipe da loja, a equipe que está na ponta, aquele que te atende quando você leva a sua roupa na nossa loja, como nossa cliente. Então, a gente qualifica essa equipe o tempo todo. E a gente faz isso de diversas formas, mas eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, um investimento significativo que fizemos recentemente em desenvolver uma plataforma de universidade corporativa, onde os nossos colaboradores do Brasil inteiro podem entrar lá, criar o seu acesso, login e senha, e eles têm lá todos os treinamentos, todas as trilhas de treinamento relativas à posição que ele ocupa dentro do operacional de loja. Então, isso foi algo assim que contribuiu muito para o nosso negócio, para que nós pudéssemos massificar o nosso treinamento. Além disso, recentemente agora nós fizemos um investimento de estrutura na nossa sede, em Barueri, aqui próximo. E nesse investimento nós montamos uma infraestrutura semelhante a de vocês aqui, com um estúdio, né, onde nós fazemos transmissão nacional diretamente da nossa loja e escola dentro da nossa sede, onde os colaboradores podem ser treinados, reciclados, e com isso a gente mantém o padrão operacional, que é algo tão importante para a garantia da nossa qualidade, que é um grande diferencial da nossa marca. Olha que bacana, parabéns até aqui pelas iniciativas e também todos os detalhes que trouxe para a gente da operação de vocês, preocupação também com alguns pontos das métricas ESG. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas continua por aqui. Na volta, Fernando Toledo, da 5ASEC, no ABCD ESG de hoje. Já já. Estamos de volta, Fernando Toledo, que é o meu convidado no programa de hoje. Fernando, no bloco anterior a gente falou sobre algumas métricas ESG já dentro desse universo das lavanderias, né, da 5ASEC. Algum destaque, algum reconhecimento que você pode compartilhar aqui com a gente? Sim, sem dúvidas. É muito importante trazer ao conhecimento de vocês, né? Nós, como uma grande marca no Brasil, como uma marca líder no segmento, nós somos também afiliados à Associação Brasileira do Franchising, ABF, que é a principal associação de franchising do país. E na ABF nós temos anualmente uma premiação que reconhece com a chancela do selo de excelência as principais franquias do Brasil. E dentre essas franquias e dentre as premiações, existe uma premiação específica para a sustentabilidade, o Prêmio Destaque em Sustentabilidade. O ano passado, a 5ASEC foi a empresa de franquias que foi reconhecida como a empresa de destaque sustentabilidade no Brasil, dentre todas as franquias do Brasil, de todos os segmentos. Por quê? Porque fizemos uma ação muito interessante. Como falei aqui anteriormente, todo o nosso planejamento a gente sempre inclui a pauta do ESG. E é interessante que às vezes nós pensamos, quando fala de ESG, de investimento muito grande, de aporte de grandes valores. E na verdade, quando a gente começa a pensar ESG com propósito, a gente começa a encontrar oportunidade. Talvez eu possa dizer que em quase todas as frentes de ação
de uma companhia, todas as ações de departamentos a gente tem possibilidade de fazer ESG. E nesse caso, nós estávamos pensando a nossa campanha de marketing que iria permear a marca durante o ano de 2023. E falando de marketing, obviamente, era uma campanha de cunho comercial, mas nós pensamos assim, poxa, por que não unir o útil ao agradável? Fazer uma campanha comercial, mas que possa também agregar a questão de sustentabilidade. E com base nisso, a gente pensou em uma campanha e essa campanha nós trouxemos um parceiro que foi a organização Plantar, uma ONG, né, e que apoia muito com plantio, com reflorestamento. E como parte dessa ação, nós produzimos sacolas retornáveis que nós chamamos de eco bags e elas se transformaram em brindes para os nossos clientes. Então, nosso cliente consumia um ticket específico dentro da lavanderia durante aquele período no ano passado e ao atingir esse ticket, ele então fazia jus a receber como brinde uma sacola sustentável, uma eco bag. O que tem de interessante nisso? Além de ser uma sacola bonita e sustentável, essa sacola ela foi 100% produzida a partir de garrafas PETs. Então, a gente estava fazendo o aproveitamento das garrafas PETs, tirando isso talvez de um descarte irregular, um descarte incorreto, que ofendesse o meio ambiente e transformamos essas garrafas PETs em sacolas sustentáveis. E nessa ação nós tiramos 65 mil garrafas PETs de descarte incorreto para que se transformassem então em eco bags. E os clientes adoraram, gostaram. Nós tínhamos clientes que tinham recebido e voltavam. Olha, minha mãe viu, gostou muito, quer uma para ela também, como que eu posso fazer? Tanto é que nós produzimos um lote inicial, enviamos para os nossos franqueados, para as lojas espalhadas do Brasil todo. Não foi suficiente, porque a demanda aumentou e nós tivemos que pedir a produção de mais eco bags. E com isso, então, a gente pôde abastecer o nosso franqueado. E como parte dessa campanha, nós colocamos uma meta comercial e ao atingir essa meta, toda a arrecadação comercial dessa meta, nós destinaríamos parte disso para o plantio de 4 mil mudas de árvores nativas na bacia do Rio São Francisco. E felizmente a campanha foi um sucesso, nós atingimos o objetivo e junto com a Plantar nós conseguimos então fazer essa iniciativa do plantio de 4 mil mudas na bacia do Rio São Francisco. Para quem acompanha indicadores e gosta de dados, essa ação ela refletiu uma redução em torno de 570 toneladas de CO2. Então, para nós foi assim um grande feito que partiu de uma ação simples, pensada num planejamento operacional, mas que trouxe um impacto sustentável e um impacto positivo no meio ambiente que nos rendeu, então, por conta desse case que submetemos à ABF e fomos, então, reconhecidos como a franquia Destaque Sustentabilidade do ano de 2023. Ai, que bom, parabéns. Reconhecimento mais do que merecido, visto tudo que vocês fazem até aqui, bem pontuado por você, Fernando. Além disso, me pintou a curiosidade também sobre essa questão do transporte e da tecnologia inserida dentro até do mecanismo de você solicitar a lavagem, contagem de peças, até realmente a retirada ou entrega. Algum ponto também que você destaca com relação a esse assunto? Sem dúvida, muito importante sua pergunta. A 5ASEC, ela tem uma atuação omnichannel. A gente tem um ecossistema de atendimento com o cliente no centro e como parte desse ecossistema nós temos não somente as lojas físicas, como temos também a nossa loja virtual, digital, através do nosso website, assim como o aplicativo, assim como armários inteligentes, os lockers que estão espalhados em alguns lugares pelas cidades. E por ter essa plataforma toda, nós precisamos ter uma estrutura de delivery muito bem estabelecida. E como parte dessa estrutura de delivery, nós temos incentivado, temos feito testes, né, e estamos trabalhando para que possamos, aos poucos, fazer uma transição do delivery a combustão para o delivery elétrico, por exemplo. Então, essa é uma iniciativa que algumas franquias estão pilotando junto conosco. Temos parceiros fornecedores que estão nos acompanhando nisso. E um dos nossos objetivos é que, em breve,
nós tenhamos, se não toda a frota, boa parte da nossa frota já trabalhando com o delivery elétrico, que vai novamente ser uma grande contribuição com o meio ambiente. Acho que isso responde um pouco à questão da tua pergunta em relação a aproveitar o delivery elétrico, né? Mas também é importante pontuar que nós buscamos o tempo todo, não somente nas grandes campanhas como o case que eu citei, mas no nosso operacional do dia a dia contribuir. Recentemente, nós desenvolvemos em parceria com fornecedores uma solução para as nossas embalagens a partir de plástico compostável. Então, o plástico compostável é diferente do biodegradável. Por quê? Porque ele vai para um processo de decomposição muito mais rápido. Em média, no máximo, em torno de 6 meses, ele já se decompôs. Além da decomposição, como ele vem de matéria orgânica, muitas vezes do próprio milho, da mandioca, essa é a matéria-prima dele, ele também, além de se decompor, ele vai servir como adubo ao solo. Então, é extremamente amigável ao meio ambiente. E nós desenvolvemos, então, uma parceria e implantamos em 100% das nossas lojas remessas de plásticos compostáveis para que nós possamos, então, trocar o plástico comum, convencional, que é muitas vezes um ofensor, um inimigo do meio ambiente, para plásticos compostáveis. Além disso, nós, por exemplo, nas lojas, temos as capas, né? Porta-terno, porta-edredom e por aí vai. Então, o que nós fizemos também? Para esses tipos de capas mais robustas, que muitas vezes o cliente gosta até de levar com ele, nós promovemos, então, as capas retornáveis. Nós substituímos o plástico por capas de TNT, onde o cliente, na sua primeira compra, por exemplo, recebe uma capa TNT, ele pode levar o seu terno e trazer sempre na mesma capa, por exemplo. Isso reduziu significativamente a utilização de plástico no nosso processo operacional. Os nossos clientes, você acho que quando vai na lavanderia, deve lembrar que nós temos ali por hábito imprimir o ticket do serviço e entregar. Na maioria das vezes, os nossos clientes nos pedem, estão acostumados com uma capinha protetora para esse ticket, para que depois ele possa voltar e recolher a sua roupa, né? Nós também substituímos 100% desses tickets, dos porta-tickets, né? Que eram numa composição plástica, para uma composição de papel reciclável, e isso também foi um grande feito para que nós pudéssemos contribuir. Além disso, nossas lojas têm os pontos de coleta de plástico. Então, as lojas, cada uma delas tem lá um ponto de coleta, onde o cliente pode trazer qualquer tipo de sacaria, colocar nesse ponto de coleta e depois a gente dá o devido destino, né, de forma correta, para que esse plástico possa fazer parte de uma reciclagem, de uma forma circular. Além disso, acho que vale a pena citar para vocês aqui um case também que chamou bastante atenção. Utilizamos muito cabide na operação. Eu já ia falar sobre isso, sabia? Tem desconto, né, para quem leva os cabides? Exato. Olha. Então, essa é a iniciativa um pouco mais antiga que nós temos e que está até hoje, mas que é muito boa, os clientes gostam. Então, hoje em dia está muito comum as empresas trabalharem, por exemplo, com cashback. O nosso cashback está atrelado à entrega dos cabides, justamente para que nós possamos evitar que os cabides tenham um outro destino e que não sejam, por exemplo, reutilizados por várias vezes. Então, o nosso cliente, ao acumular uma quantidade de cabides, normalmente 20 ou 40 cabides, eles podem trazer esses cabides novamente na operação para que eles sejam reutilizados e a entrega desse cabide vai representar um desconto na próxima compra do cliente. E isso agrada muito o nosso cliente. E falando em relação ao cabide, não somente essa iniciativa que você como cliente já conhecia, mas também nós fizemos a iniciativa de produção de cabides que são feitos a partir de matéria-prima de plástico, por exemplo, de lixo que é retirado do mar, do oceano. Então, esse material ele é trazido, né, para a indústria, ele é trabalhado e ele então é transformado em cabide e é utilizado por nós na operação. Dessa forma, a gente tira uma quantidade significativa de lixo do oceano, que é uma iniciativa também que eu gosto muito. Me apaixonei quando
foi apresentado esse projeto. Nossa, que bacana. Parabéns, viu? As iniciativas que você cita até aqui, inclusive essa última, a gente vê, infelizmente, muitos animais marinhos sofrendo, né, com esse descarte ilegal do plástico nos oceanos, como isso também afeta todo o ecossistema ali marítimo e, obviamente, como as iniciativas como as suas trazem aí um novo olhar sobre essas questões que são de impacto em geral, né, para todos nós. Fernando, estamos chegando no minuto final do programa, mas antes, o espaço aberto para sua mensagem, para suas dicas, fica à vontade. Perfeito. É um prazer enorme falar sobre ESG, especialmente sobre o Environment, o E da sustentabilidade, porque não adianta, né, a gente pensar simplesmente no negócio, a gente precisa entender que, na verdade, somos hóspedes no planeta e a gente precisa ter o devido cuidado, né, com a nossa casa, que é o nosso planeta, e eu acho que a 5ASEC, ela tem feito vanguarda, tanto no franchising brasileiro, mas especialmente no nosso segmento, em se preocupar em fazer, né, uma atuação que seja uma atuação sustentável. E isso, por estar extremamente atrelado aos nossos objetivos, nós temos uma visão de longo prazo, uma visão de perenidade no mercado, e para que isso aconteça, a gente tem que sim estar preocupado com o meio ambiente. E eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para enfatizar, né, a nossa posição no mercado e no segmento como a maior rede de lavanderias do Brasil e dizer, né, que temos no Brasil hoje 200 parceiros empresários franqueados que, assim como nós, pensam ESG, são franqueados satisfeitos com o modelo de negócio, um modelo de negócio que é altamente lucrativo, que está no Brasil há mais de 30 anos e que, embora tenhamos uma expansão, uma capilaridade admirável, ainda temos bastante opções de crescimento, de investimento no Brasil. O ano passado nós crescemos mais de 70 unidades, considerando as duas marcas, né, 5ASEC e Lavipop. Abrimos pontos em 25 novas cidades, estamos presentes em 167 cidades no Brasil, em todos os estados da federação, e é um negócio realmente apaixonante. E fica aqui o meu convite para quem não conhece, possa nos conhecer. Posso citar o nosso e-mail aqui? Claro, fica à vontade. Então, é o expansão@5asecbrasil.com.br. Será um prazer receber o e-mail, o contato de vocês e poder apresentar ainda mais desse negócio apaixonante, lucrativo, rentável, que é a 5ASEC. Ai, que bom. Olha, muito prazer em falar contigo, receber você aqui, falando em nome da 5ASEC. Sucesso sempre, conte com a gente e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E muito obrigada também a você pela companhia e audiência de sempre. Além daqui na tela, você pode acompanhar também o programa no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.